Amém, Raj. Sim, amém. Shalom, shalom a todos os irmãos. Louvado seja o Eterno, né? O Elohim de Israel, que nos proporciona, né, mais um fôlego, né, de vida, né, desse dia de hoje. E agradecer ao Eterno, né, nosso Pai, o Altíssimo, ao Kadosh Baruch, pela oportunidade, né, de estarmos aqui recebendo, né, a sua graça, a sua misericórdia, né, a sua instrução, né, por mais esse dia. Em nome do Messias Yeshua HaMashiach, que assim seja feita a vontade do Eterno na vida de cada um dos irmãos. Amém. Que o Senhor, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, derrame bênçãos e guarde cada um dos irmãos. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um dos irmãos e tenha misericórdia de cada um de nós, tenha compaixão e piedade, e tenha longanimidade e benignidade em nos julgarmos, e tenha muito perdão, né, e nos dê o seu perdão. Que o Elohim de Israel levante sobre cada um dos irmãos o seu rosto, né, a sua Torá, e que ela nos dê a sua Shalom, né, a sua graça, que Deus nos dê o seu espírito, o seu entendimento, né, a sua sabedoria e também a sua salvação. Amém, irmãos. Amém. Aleluia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouva Israel, Adonai é teu Elohim e meu Elohim. Amarás Adonai teu Elohim, né, e o meu Elohim de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o entendimento. E ensinarás essas palavras que hoje eu te ordeno, ensinarás a teus filhos, né, e delas, né, amarrarás, né, como faixa na mão e como faixa na testa. E também as escreverás nos portais de tuas portas e também nas tuas portas, né, nos portais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Louvado seja o Altíssimo em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Altíssimo realmente cresça, né, cada vez mais, né, e a gente diminua para a honra e glória do seu nome. Vamos ler aqui agora, deixa eu ver. Ler aqui o Salmo. Vamos ler um Salmo. Tá um Salmo 119 aqui. Porém, eu vou ler o Salmo 119 do 40, que está marcado aqui. Vou ler aqui do 40 até o 60. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida, né? Por tua justiça, né? Vem sobre mim, Adonai, os dons do teu amor, tua salvação segundo as tuas promessas. Então terei como responder àquele que me afronta, pois confio em tua palavra. Jamais me tires da boca a palavra da verdade, né? A instrução, né? Os mandamentos do Eterno, pois espero em tuas ordenanças. Cumprirei sem cessar a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus preceitos. Né? Aqui a gente já sabe, ó, andarei, né? Os caminhos, né? Que é o que? A verdade, né? Que é a Torá, a lei. Ela que vai nos dar a liberdade, né? Diante de reis, falarei dos teus testemunhos, sem ficar envergonhado. Encontro todo prazer em teus mandamentos, e eu os amo sinceramente, né? Ou seja, e eu os obedeço, né? Sinceramente. Levanto as mãos para teus mandamentos, que muito amo, e meditarei em teus decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me enchestes de esperança. Isto me consola na minha aflição, que a tua promessa me vivifica. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembrei-me, Adonai, me lembrei-me, Senhor, né, de tuas decisões de outrora, e fiquei consolado. Arrebatou-me a indignação contra os ímpios, que abandonaram a tua lei, né? Ele
retirou de nós, né, a indignação contra os ímpios, né, que abandonaram a tua lei. Os teus decretos tornaram-se tornaram-se meus cânticos na casa onde vivo como migrante. Durante a noite lembro-me do teu nome, Senhor, e faço guardar a tua lei. Esse tem sido o estilo de vida. Esse tem sido meu estilo de vida. Obedecer aos teus preceitos, né? Ou seja, obedecer aos mandamentos, né? Às instruções, à vontade do Eterno. Esse é o estilo de vida, né? Do povo do Eterno, né? Dos filhos de Deus. É obedecer o que o Pai fala, né? De todo o coração. Opa, desculpa, pulei aqui um versículo. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer a tua palavra. De todo o coração suplico o teu favor. Ser-me propício de acordo com a tua promessa. Refleti sobre os meus caminhos e volto meus passos para a observância das tuas prescrições. Apressei-me sem perder um instante em observar os teus mandamentos. Amém. Louvado seja o Eterno. Aqui mais uma vez ele fala, né? Que refleti, né, sobre os meus caminhos, né? Aonde nós estávamos andando, né? E quando a gente reflete, a gente vê que a gente estava, né, no caminho errado, porque não é a nossa vontade que vai levar ao Pai, né? E sim a vontade dele que vai levar até ele, né? Ou seja, o Messias, né? E a Yahushua HaMashiach, Jesus, né? Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? A não ser por Yeshua. E mais uma vez, né, nós sabemos, né, que Yeshua é a Torá viva, né? É a palavra de Deus, né? É os mandamentos, né, de Deus em carne, né? Que ele veio para nos ensinarmos como verdadeiramente, né, adorar, servir o Pai, né, em espírito e em verdade, né, em espírito e na Torá, né, e na lei, né, e na instrução que o Eterno, né, esses são os verdadeiros adoradores, né, aquele que adora em espírito e conforme a Torá, né, conforme a lei, conforme a instrução do Eterno, né, e não aqueles que adoram, né, conforme acham, né, que não. Eu creio que não seja assim. Esses daí já não são realmente, infelizmente estão perdidos, né? Estão perdidos aí vagando, né, pelo mundo sem conhecer a verdade, né? Amém. Louvado seja o Eterno para todo sempre. Eu vou ler aqui Mateus 6, né, o Sermão do Monte. Mateus 6 e a passagem do dia, Mateus 6 era justamente essa daqui, a 31. E eu me recordo muito que isso não era o 31 não, é o 33, 6:33. Isso mexia muito comigo quando eu vamos dizer assim, iniciei, né? Iniciei vamos dizer assim, conhecer a palavra de Deus, né? Através do sistema religioso. Mas hoje eu estou em paz e shalom, porque eu consegui compreender, né? Então, quando eu iniciei a techuvá, e entendi que era fazer a vontade do Eterno, e isso foi me deixando, né, cada vez mais distante, né, do sistema religioso. Foi por onde eu saí, quando eu comecei a entender o que seria a justiça em si, né? Porém, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né, que o Eterno me proporcionou, né, há um ano atrás. Mas eu ainda tinha, assim, lacunas, né, que precisavam ser preenchidas. Porém, eu comecei a obedecer aos mandamentos do Eterno sem saber que isso era a justiça, né? Era justamente termos questões de não comer carne de porco, né? De dízimo não é dinheiro, dízimo é uma oferta, né? É a oferta de cereais, né? Uma medida de cereais, de alimento, né? De grãos, né? De animais. É uma 10ª parte da produção, né? De cereais e de animais. E entre outras coisas, né? Então que o Natal era uma festa pagã, né? Tudo isso eu fui descobrindo, né? Fui descobrindo também que, vamos dizer assim, Jesus, né? Não nasceu no dia 25,
dezembro. E isso foi, né, vamos dizer assim, me enchendo, né, fui me alimentando com a palavra, né, com a instrução do Eterno, mesmo saber que ela era a verdade, né. Mas louvado seja o Eterno por ter aberto os meus olhos, né, e ter também destampado os meus ouvidos, né, para a sua palavra. Então, aqui a passagem do dia é justamente essa. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E é e aqui é Jesus falando isso aqui, né? No finalzinho do Mateus 6, quando ele fala buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus, é conhecer, né, o reino de Deus. E a sua justiça é guardar os mandamentos, né? Que é observar, né, todos os mandamentos, né? Isso vai ser a nossa justiça, né? Como é que fala lá em Deuteronômio 6:25, né? E a nossa justiça é essa, que guardemos, né, e obedecemos todos os mandamentos do Eterno, né? Que ele nos ordenou. Isso é a nossa justiça, né? E todas essas outras coisas, né, vos serão acrescentadas, né? Então, quando eu me recordando aqui, então eu escutava às vezes o pastor lá da época, né, falando isso, e eu ficava matutando, né, como é que eu vou fazer isso? Né, eu não conseguia compreender, né, o que era buscar primeiro a justiça, porque sempre eu colocava, né, em xeque, minha família, né, meu filho, meus ganhos, né, os meus sonhos. Como é que eu vou viver, né, vamos dizer assim, só. Eu não entendia como é que era viver, né, da palavra do Senhor, né? Então eu achava que realmente eu teria que renunciar a tudo, né? Mas eu não conseguia compreender, porque aqui no próprio versículo fala, né? E todas as outras coisas, né, serão acrescentadas. Mas isso também era a falta de emunar, né? De confiança, né? De estar firme na palavra. Porque por mais que, tipo, eu falasse, né, que eu tinha fé, né, mas existia ainda dúvida, né, em meu coração. E sabemos que quando a fé dos israelitas, né, do povo de Deus, né, é estar firme, né, na palavra, né, obedecendo, né? E assim as promessas do Eterno vai se concretizar, né? Aqueles que permanecem no propósito, né, no caminho, né, guardando os mandamentos. E essa que é a verdadeira fé, né? É imunar, né? E aqueles que estão fora, né, do propósito do Eterno, não estão guardando, né? Vamos dizer assim, as instruções, a Torá, né? Os mandamentos, as promessas do Eterno não serão realizadas, né? Na vida dessa pessoa, né? Desse indivíduo, né? Então, os israelitas tinham esse entendimento da verdadeira imunar, né? Que hoje a gente sabe que muitos só falam, não, eu creio, né? Eu creio em Deus, mas não obedece, né? Então vamos lá dar início aqui, irmãos, a Mateus 6. Louvado seja o Eterno, para todo sempre. E guardai-vos de fazer a vossa caridade, né? E obras de justiça diante dos homens, com fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus, né? É justamente, se a gente ajuda uma pessoa, não é para estar falando, né? Que está ajudando uma pessoa, né? Ficar em silêncio, que o Eterno vai, né? Ele reconhece, né? Ele está vendo todas as nossas, vamos dizer assim, atitudes, né? Aqui na Terra, né? Que Ele é onipresente, onisciente, né? E eu sempre esqueço o outro. Mas Ele é todo poderoso, né? Ele está em todo momento, onisciente, onipresente. E aí Ele sabe do Bíblia, Ele prevê o futuro, né? Por estas razões, continuando o versículo 2, por estas razões, quando deres um donativo, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres, né, um ato de justiça, né, uma esmola, né, não deixeis tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará.
quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, né, como fazem os pagãos. Pois imagina que devido ao seu muito falar, serão ouvidos, né? Então, justamente, né, aqui o Messias falando, né? De muito falar, eles imaginam, né? Que serão ouvidos, mas nós sabemos, né? Que o Eterno não vai ouvir, né? As orações daqueles que fecham, né? Que tampam os ouvidos para a instrução do Eterno, né? Se o Eterno deu uma instrução e você tampou os ouvidos, tem uma séria chance do Eterno não ouvir, né? A sua oração. Então, irmãos, é necessário que a gente está na luz sempre, né? Ou seja, debaixo sempre da palavra do Eterno, né? Por mais que a gente não tenha ainda entendimento, né? A gente é para buscar, né? Pesquisar, né? Procurar essa luz e ver, né? E depois, se a gente vai ter o entendimento, né? Aqui, veio até aqui agora na minha mente, né? Foi justamente isso eu, que eu falei aqui no início, né? Que tipo, eu não conseguia entender, né? O que era buscar, né? Primeiramente, cadê? Que era buscar assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas serão vos acrescentadas. Louvado seja o Eterno. Eu não tinha o entendimento dessa palavra, né? Da profundidade, né? Que é esse versículo aqui, né? Porém, eu fui, né? Tipo, justamente, né? Me livrando, né? Das idolatrias, né? Eu fui me livrando do porco, né? Das comidas, né? Das comidas, vamos dizer assim, que não é alimento para o pai, né? As comidas cacheirosas, né? As comidas coxas, né? Passei a não comer camarão, né? Então isso eu já fui, né? Eu não entendia e comecei a cumprir, né? E fui me estudando, me aprofundando e hoje realmente eu tenho um entendimento, né? E às vezes eu não tinha, vamos dizer assim, a certeza, né? Do que eu estava fazendo, mas vamos dizer assim, eu acreditei, né? Eu acreditei e segui. Um dos exemplos foi as comidas, né? As carnes, né? As carnes que estão com sangue, né? As carnes com sangue, que foi morta, né? Da maneira errada. Eu não tinha esse entendimento, né? Eu não comia nada. E isso, quando eu soube, né? Que isso era, né? Errado durante o pai, né? Isso seria tipo um mandamento básico para a gente poder iniciarmos a guardar o Shabat, né? Conforme a reunião dos discípulos lá, né? Pedro, Paulo, né? Tiago, né? E isso, para mim, ali, eu aceitei, né? De antemão, de bate e pronto, né? Eu aceitei e disse, não, eu vou guardar, né? Já que eu já fiz tanta coisa, né? Perante o Eterno, né? Teoricamente, assim, né? Vamos dizer assim, não é que eu larguei, né? Tipo, chegou o um momento, né? Entre seguir o Eterno e ter a família, né? E eu, e eu segui o Eterno, né? Então, o que era largar, né? Uma comida, né? Sacrificada da morte feita erradamente, né? O abatimento feito errado, né? Esse abatimento kosher. Então, eu não tinha esse entendimento, mas eu disse, não, eu vou seguir, né? E hoje, né? O Eterno construiu, né? Todo esse entendimento, né? Ele, ele enriqueceu, né? O nosso conhecimento, né? Através das formas, né? Dos alimentos, o que realmente é um alimento kosher, né? O que é realmente um alimento, né? Ideal para a gente se alimentar, porque ele sabe de tudo, né? Ele criou, né? O nosso corpo, nossos corpos, né? Ele nos criou, né? Então ele sabe o que é bom para nós, né? E o que é ruim. E por isso que ele deixou a sua instrução, né? Para o seu povo, né? A instrução, né? O manual da vida, né? A instrução dele é a Torá, né? Então, e deixou para justamente isso, quando a gente tivesse uma dúvida, né? Ou se não, quando tivesse algum probleminha, né? Na nossa vida, a gente ia lá no manual da vida, né? Buscar, né? A resposta, né? De como consertar, né?
de como consertar aquele alimento que está nos fazendo mal. Então a gente vai justamente entender, não, para essa espécie aqui não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Então a instrução do Eterno é justamente essa, né? É perfeita, é boa e agradável, né? Então a gente tem que realmente seguir, né? Buscar aqueles que realmente, né, são filhos do Eterno, né? Aqueles realmente que são terras férteis, né? Vão fazer isso, vão conseguir, né? Não que não estou me vangloriando que em nenhum momento, né? Que eu seja o menor do reino dos céus. Eu quero é estar na presença do Pai. Mas isso é que eu estou vendo, né? Que o Eterno está abrindo a minha mente, né? Bastante para a honra e glória do seu nome, né? E foi o que veio aqui na minha mente agora, né? Porque que a gente tá, que o que nos afasta do Pai é justamente isso, é o quê? É a rebelião, né? É o pecado, né? É não fazer, não cumprir a vontade do Pai. E se a gente quer estar o quê? Próximo do Pai e do nosso irmão, né? E próximo de sua salvação, né? De Jesus, né? E a ruxa, né? Da salvação do Eterno, a gente tem que estar o quê? Trilhando esse caminho, né? Trilhando os mandamentos que ele falou, né? Que ele deu para o seu povo. É simples, né? Ele só quer o quê? Obediência, né? Somente isso. Ele não quer nada mais de nenhum de nós, porque o Eterno já tem tudo. Ele já tem todas as riquezas do mundo, né? Então ele não precisa de nada. O que ele só quer do seu povo, a obediência, né? Para a honra e glória do seu nome. Somente isso. Que a gente venha servi-los, né? E também levar a sua palavra, né, às outras pessoas. É isso que ele quer, né? E mostrar o verdadeiro amor, né, do Eterno, né? Amando uns aos outros, mas também amando o Eterno acima de tudo, né? E quando orares, aqui, continuando no versículo 7, e quando orares, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, né, o Eterno, o vosso Pai e meu Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peçais. Por esta razão, vós orais desse jeito, né? Pai nosso, né, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Parou. Irmão, tua voz parou. Amém. Shalom, irmãos. Bom amanhecer. Eu vou prosseguir, aí quando ele voltar, ele termina o raciocínio, porque está maravilhoso. Em nome de Yeshua HaMashiach. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devem, ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não os assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão vos orais assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso diário. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Abba Celeste vos perdoará. Aleluia. Essa palavra, ela é tão clara hoje como o dia. Cada versículo.
pela misericórdia do Eterno, nós temos vivido. Principalmente a do versículo 10. Venha o teu reino. Governa a nossa vida. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Assim na terra como é aí no céu. Tudo obedece aos seus mandamentos, às suas ordenanças, né? É perfeito, irmão. Entretanto, quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave o teu rosto, pois assim não parecerás aos outros que jejuas, e sim ao teu Abba, que em secreto te recompensará, e ele te recompensará. Investir os recursos no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e aonde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e aonde os ladrões não roubam e arrombam, né? Não destrói tudo. Porque onde estiver o tesouro, o teu tesouro, aí também estará o teu coração, o corpo iluminado. Buscai o reino, é isso. Não ajunteis tesouro aqui. Trabalhe, cumpra os mandamentos, honre a tua família, os teus pais. Cuida de tudo que o Eterno confiou em tuas mãos para fazer. Mas não coloque o teu coração nisso. Porque essas coisas são efêmeras. Elas vão ficar. Ela passa como uma fumaça. Igual a nossa vida. Mas o que fica verdadeiramente são o que nós trabalhamos aqui, que estamos juntando tesouros nos céus, juntando para a eternidade, não dinheiro, mas sim a obediência, o respeito. Alô, irmãos. Perdoe. Eu vi aqui agora que caiu. Amém. Que tombo, hein? Tá bom. Fica à vontade. Eu estava lendo esse mesmo, esses versículos que você estava lendo. Mas pode continuar, eu estou te esperando. Ah, tava lendo Ezequiel? Mateus 6. A matriz. Agora Amém. você fala pra gente de novo o que você falou aí, tá bom? Craquete, tomada 2. Amém. Eu vou fazer igual ao Moré, né? Ao Mochê Barbosa. O espírito, foi o espírito. Não vai sair igual, não. Mas Só aprendendo completo. com o Mochê. Não, brincadeira. Vamos lá. Completa a obra. Parou no 5 aí. Mateus 6, versículo 5. Eu já li, mas... Uau! Filho. Versículo 5. Eu já tava lá no 18 aqui. Tava onde? Tava no 21. Vamos lá. Eu falando aqui. Estava muito bom esse raciocínio. Shalom. Shalom, irmão. Shalom. Toda Arabá aí, ó. Toda Arabá, irmãos. Pronto, vamos lá aqui, voltando, né? E tu, porém, se vou continuar aqui o versículo... Começar do 3. E tu, porém, quando deres esmola ou ajudar, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, né? Para que tua obra de caridade fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará, né? E quando orardes, né? Não sejais como os hipócritas, né? Pois apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros, né? Com toda certeza que vos afirmo que eles já receberam o seu galardão, né? E é justamente aqui, ó, não sejais como os hipócritas, né? Pois apreciam orar, né, em pé nas sinagogas. E por que ele está falando como os hipócritas? Porque os hipócritas, né, o Eterno, né, ele não ouve, né? Não ouve a oração deles.
conforme fala lá em várias passagens, né? Provérbios 28:9, né? Que o Eterno não ouve as orações daquele povo que está que não escuta, né, sua instrução. Então, irmãos, por isso que é necessário, né, que a gente venha permanecermos, né, firmes na palavra, né, para que o Eterno venha a ouvir, né, a nosso clamor, né, nosso clamor. Por isso que eu me perdi aqui, era 28:9, né? Ah, aqui tá aqui. Ouvir nosso clamor, justamente que fala lá em Provérbios, né? O que desvia, né, o ouvido para não ouvir a lei, né? Para não ouvir a instrução que o Eterno vem dando, né, cada um dos irmãos, né? Até mesmo sua oração se torna abominável, né? Então é necessário que a gente venha, né, buscar realmente realizar, né, realizar é, os, os mandamentos, né, obedecer. É o que o Arlindo, né, e a própria irmã Elin fala, né, que ela entendia, né, compreendia, né, que o Shabat era o Shabat lunar, né, mas ela não tinha como se fosse assim o entendimento pleno, né, dessa mitzvah, né, desse mandamento, né, do que era realmente o descanso, o Shabat, né. E só depois que ela passou a, a cumprir o Shabat, a guardar o Shabat, é que veio o entendimento, né, da palavra para ela, né. E é o que veio também na minha mente, né, que quando eu não entendia lá, quando falava, né, buscai primeiro o reino de Deus, né, e toda a sua justiça, né, e, e as demais coisas, né, serão acrescentadas. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Por quê? Mas eu fazia, né, eu guardava, eu lia, não, realmente não pode comer carne de porco, né, carne de porco não é alimento, né, então não deixei. Não posso comer camarão, também não é alimento, deixei de comer camarão, né? Por mais que eu ainda, vamos dizer assim, estivesse no sistema religioso, né? Mas o Eterno já estava trabalhando, né? Em minha vida, né? E foi assim, né? Então foi um passo de cada vez, foi vendo isso, então eu fui me lapidando, né? Conforme fui entrando no caminho do Eterno, conforme eu tinha o conhecimento, né? E hoje eu tenho, né, para a honra e glória do Eterno, esse conhecimento que quando a gente busca primeiro agradar a Deus, né, Ele derrama a bênção, né? Ele derrama todas as outras coisas, né? É nos preenchidas em nossa vida. E eu ficava preocupado, né? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que vender, eu tenho que bater minha meta para ganhar minha comissão, né? Para pagar minhas contas, tá muito alto, né? Meu estilo de vida, né? Apesar que eu tenho um estilo de vida simples, né? Mas era um pouquinho alto. Mas é aquela coisa, se você ganha 10 você quer gastar os 10, né? Então, mas era simples, né? Eu era sempre consciente, né? E sempre tive uma reserva. Mas ficava esse negócio na minha mente, né? Como é que eu vou, né? Que eu imaginava, né? Para me buscar o reino de Deus, eu tenho que largar tudo. E minha família vai ficar com fome, né? Eu pensava isso, né? Então, e hoje eu vejo que é a simplicidade, né? O Eterno nos quer simples, né? Não com luxúria, né? E isso é maravilhoso hoje a gente ter esse entendimento para a honra e glória do Eterno. E que assim seja feito também na vida de cada um dos irmãos, que a gente tenha esse entendimento, né? Então, a gente vai, a cada momento, a gente vai trilhando o caminho. Às vezes a gente não vai entender em si, né, aquela instrução, mas é obedecer, né? Por exemplo, eu mesmo já tinha feito várias coisas, né, perante o Eterno, né? Um dos foi que eu não tinha um entendimento ainda, né, que era das carnes sufocadas. Então, quando eu escutei essa palavra do entendimento de carne sufocada, né? Então já veio na minha mente, uau, mais uma coisa, né? Que eu vou ter que tirar da minha vida. E tirei, né? Foi fácil tirar da minha vida. Por quê? Mas porque, assim, eu queria estar próximo ao Eterno, né? Então, o que eu já tinha feito, né? Aquilo ali seria só mais um passo que eu ia dar para me aproximar ainda mais do Eterno, né? E, e quando é que a gente vai nos distanciarmos do Eterno? Quando estamos em transgressão, né? E quando estamos realizando a nossa vontade, né? E é justamente isso que vai nos distanciar do Eterno. Mas quando estamos fazendo a vontade do Eterno, né? Seguindo seus mandamentos,
cada mandamento nos torna mais próximo ao Eterno. Né? Louvado seja o Kadosh Baruch Hu, né? O Elohim de Israel, para todo sempre, né? Em nome do Messias, Yeshua HaMashiach. Então isso foi me preenchendo, né? Me fortificando cada vez mais a buscar, né? O Eterno, cada vez mais guardar um mandamento, guardar outro. E hoje eu tenho o conhecimento, né, realmente do que é a carne sufocada, né? Tipo, depois de quase 1 ano e meio, 2 anos, é que a gente chegou a esse entendimento. A gente a gente já conhecia, tipo, a vontade do Eterno, dizer, não coma carne sufocada. Mas durante esse processo a gente foi o quê? Obediente. Obedecendo, não comer. Então a gente procura comer aquilo do Eterno, né? Que não vai contra o Pai. Depois a gente foi entendendo, não. No momento a gente não consegue, né, comer a carne vermelha, né? Por N fatores. Então vamos comer a carne, né, de frango, né? Então passou a comprar carne de frango, né? Mas ele percebeu que ainda não estava ainda conforme a vontade do Eterno, né? Tinha um ajustezinho para ser feito, né? Porque aquela carne de frango ali estava sendo o quê? Dedicada, né, ao ídolo lá, né, ao santo, né? Então a congregação deixou de comer o frango até, mas voltou novamente, né? Deu um passo atrás para o quê? Para fazer a vontade do Eterno, né? Para o quê? Para andar junto com o Eterno. Porque se a gente continuássemos, né, comendo esse frango aí dedicado, né, teoricamente a gente estava nos afastando ainda mais do Eterno, né? Então louvado seja o Eterno por mais uma vez, né, ter aberto, né, os nossos olhos, né, aberto os nossos ouvidos, né, para o abate coxa, né? Aí depois a gente foi estudando, né, vai se aprofundando e hoje, né, a congregação já tem, né, vamos dizer assim, o domínio, a consciência, né, o conhecimento pleno do abate correto em relação ao frango, né, e até os outros animais. Só que ainda, vamos dizer assim, não chegou ainda, né, no momento, né, de a gente fazer esses abates de animais com carne vermelha, né? Mas se for da vontade do Eterno, ele vai nos proporcionar. Mas se não for, né, louvado seja o Eterno para todo sempre. Então aqui, eita agora. E tu porém aqui, versículo 6. E tu porém, quando orares, vai para o teu quarto, né? E após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai vê em secreto, e te recompensarás plenamente, né? E quando orares, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos, né? Aqui é o que eu falei anteriormente, né? Eles não serão ouvidos por estão em desobediência, né? O Eterno só vai falar, né? E Ele conhece, né, os nossos corações, Ele sabe o que nós necessitamos. Portanto, não vos assemelheis a ele, ou seja, não vos copie eles, né? Não vos imitem os pagãos, porque Deus, né, o Eterno, vosso Pai e meu Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peçais, né? Ele conhece nossos corações e ele sabe, né, que ele é um bom Pai, ele sabe que cada um dos irmãos precisa, né? Basta só a gente buscarmos, né? Buscarmos obedecer, né? Buscar a justiça do Pai, né? Obedecer o Eterno. Por essa razão vos orareis, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Ou seja, aqui Jesus falando para a gente fazer a vontade de Deus, né? Aqui na terra, como é feita lá nos céus, né? E aquele malá, né? Aquele anjo que não fez a vontade do Eterno lá no céu, ele caiu, né? Ele foi destituído. Só que ele foi destituído e também conseguiu influenciar, né? Conseguiu influenciar outros malá, né? A fazer a própria vontade, né? Eles deixaram de seguir o caminho que o Eterno trilhou, né? A instrução do Eterno, né? Então, quando eles deixaram de seguir o caminho, aquela terra não pertencia mais a eles, porque para pertencer na terra prometida, né? No Olam Rabá, no mundo vindouro, tem que estar conforme o Eterno, né? Tem que estar conforme a instrução do Eterno. Se a gente se desviou do Eterno, então a gente não tem, né, autoridade de permanecer, né, no mundo vindouro. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje, né, o pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno,
porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares os homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, né, é uma condição. É uma condição. Para a gente estar trilhando no caminho, para a gente estar nos mandamentos, né, para chegar lá no mundo vindouro, né? O Eterno, Jesus, né, o Messias, ele deu mais uma condição, né? Como ele falou lá em Mateus 7, 21, né? 22 a 23, né? Não vos conheço, né? Vós que não faz a vontade do meu Deus, né? Tem uma condição ali que Jesus nos ensina, né? Yahushua HaMashiach, Yeshua, é justamente fazer a vontade de Deus, né? E a outra condição aqui é justamente essa, perdoar, né? Perdoar as nossas ofensas, né? E perdoar os outros, né? Quem nos tem ofendido. Isso aqui é uma instrução, né, do Messias, né? Yeshua HaMashiach, né? É perdoar um irmão para a gente poder ter o passo, né? Para estar apto, né? Para ter o direito, né? De, vamos dizer assim, de permanecer no povo do Eterno, né? E o próprio Messias dá vários outros mandamentos, né? Se você tem, né? Não vale levar o seu dízimo, né? Levar sua oferta, né? Para o altar, né? Se tem alguma coisa ainda mal resolvida com seu irmão, então volte, né? Realize, né? O perdão com seu irmão, né? Se conserte, né? Perante eles, né? Independente de quem esteja certo, de quem esteja errado, né? Se você quer entrar no mundo vindouro, você tem que perdoar. Ou você estando certo ou você estando errado, né? A escolha é sua. Tu queres entrar? Então perdoa. Tu queres entrar? Deixa de comer carne de porco. Tu queres entrar? Não pode casar de novo. É isso que o Messias está mostrando. Ele é a liberdade que ele nos está dando, a liberdade da gente buscar de voltar para casa, né? Que é justamente mostrando o caminho do Pai para que a gente se livre do pecado, né? Da condenação. É para isso que o Messias veio, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Então, a gente tem que buscar seguir esse caminho, né? Essa liberdade, né, que o Messias nos dá, né? Que a Torá nos dá, né? A liberdade de nos aproximarmos do Pai e do Messias, né? Da salvação do Eterno. E ir e voltar, né, para o aprisco do Pai, né? Para a casa do Pai. E esse é justamente, vamos dizer assim, é o plano de salvação, de redenção, né? Que o Eterno, ele ama toda a sua criação, né? Todas as suas criaturas. Porém, não é toda a sua criatura que vai voltar para o seu reino. Por quê? Porque é o plano de, porque aqueles que não quiserem obedecer, né, o plano de salvação, o plano de redenção, não vai. É o mapa do tesouro, né? É o mapa do tesouro é esse. É, o, é a Torá, né? A instrução que o Eterno deu para o seu povo, né? Para aqueles que buscar, né? Para os filhos obedientes, não os filhos rebeldes. Então vamos continuando aqui. Agora eu me perdi, mas vamos aqui. Aqui, versículo 16. Quando jejuares, né, não vos mostreis com aspectos sombrios, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, né, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, né? É justamente tipo para ter um bom aspecto, né? Pois assim não aparecerá aos outros que jejuam, né? E sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E não acumulareis, né, para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar, né? Roubar o quê? O seu tesouro, né? Roubar o dinheiro, as riquezas que você deixou, né? As joias, né? Então, mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Amém. Louvado seja mais uma vez, né? E a gente sabe que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Mas a gente sabe muito bem que lá em Ezequiel, né, Ezequiel 36, né? Ezequiel 36, do versículo 24, acho que até o 28,
ele vai falar justamente isso, né? Que o Eterno, né, vai nos proporcionar, né, um coração novo, né? Vai trocar nosso coração de pedra pelo coração de carne, né? E ele vai colocar justamente aquele tesouro no nosso coração. Vamos lá descobrir qual é esse tesouro que ele vai colocar no nosso coração aqui, né? Ezequiel 36, estou vendo aqui do 24. Conta aqui do 24 aqui. Porquanto vos tirarei dentre as nações, né? Ele vai nos tirar dentre os povos, né? Dentro do Egito. E vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra, né? Ou seja, a gente vai voltar, né? Conduzirei de volta para a própria terra, né? Ou seja, para o aprisco do Eterno, né? Para o lado do Pai. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificado. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, né? E vos darei um coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos, né, derramarei bênção com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis, princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos, né? Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei aos vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus, né? Louvado seja o Eterno mais uma vez, né? Então, quando o Eterno vai colocar em nosso coração, né? É o quê? Obedecer os mandamentos. Para ser o povo do Eterno, né? E para resgatar e para trazer de volta a terra dele, né? Então, irmãos, a gente que tem que buscar isso, né? Obedecer os mandamentos. Independente se a gente ainda não está entendendo, né? A gente obedece para nos mantermos fiéis, né? Para mantermos na comunidade, né? Na comunidade espiritual do Eterno. E depois o Eterno vai dar o entendimento, né? Assim como deu a irmã Elinha, assim como me deu também várias vezes. Mas está me dando a cada dia. Louvado seja o Eterno, para tudo sempre. E é que a gente vem justamente isso, arrancar, né? Porque a maioria dos nossos desejos que é contra o Pai são desejos mundanos, né? Que é buscar riqueza, né? Buscar luxo, essas coisas. Não vai nos levar ao Pai. E o que vai nos levar ao Pai é o quê? Obedecer os mandamentos, né? Ser fiel, né? Ser fiel à sua instrução. Os olhos, né? São a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, o teu corpo será pleno, né? De luz, né? Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas, né? Os olhos são a lâmpada do corpo, né? E a gente sabe o que é? Tua palavra, né? É lâmpada, né? Para os meus olhos, né? E luz, né? Para iluminar os meus pés, né? Os meus caminhos, né? Como fala lá no Salmo 119, né? Versículo 105, né? Então os olhos, né? Então a palavra, né? É lâmpada para o nosso corpo. É o quê? É instrução, né? Para o nosso corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno, né? Completo, né? Completo de luz, completo da palavra. Porém, se teus olhos forem maus, né? Ou seja, contra os mandamentos de Deus, se desviando, né? Todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz está em ti, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Ou seja, você está se enganando, né? Por mais que você tenha o conhecimento, né, da palavra de Deus, mas não tem a luz, não tem a palavra, não tem a obediência, você está em trevas, né? Está apenas se iludindo, né? Porque a instrução está lá feita, né? O Eterno deu a instrução para o seu povo, né? Deu as ordens, as diretrizes para voltar, né? Então, o povo tem que servir, né? Servir somente ao Eterno, né? Servir, obedecer, né? E prosseguir, né? Prosseguir dia após dia, né? Vai ter tribulações, vai ter dificuldades, né? Vai ter testes, né? Justamente que vai nos fortalecer, né? Para que a gente venha ser exemplo também, né? E poder ajudar outras pessoas, né? Outros irmãos que passaram também ou estão passando por
momentos semelhantes, né, que nós vivemos, né, com as nossas experiências. É que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será desleal, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir, né, a Deus e a Mamon, né? É justamente. O que é que tu quer no teu coração? Tu quer o eterno ou tu quer Mamon, né? Tu quer obedecer os mandamentos do eterno, receber o espírito do Elohim, né? Voltar para casa, ou tu queres as riquezas, as luxúrias, né? Os prazeres da carne, né? É isso que o Messias veio para também para ensinar, né? E nos mostrar, a gente ter o conhecimento para poder diferenciar, né? Do falso profeta, né? Do verdadeiro profeta. Pelas obras, pelos frutos a gente vai conhecer, né? Então, portanto, né? Continuando aqui, versículo 25, né? De Mateus 6. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto aos que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Contemplai, né? Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves, né? E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Né? É justamente. E por que andais preocupados quanto ao se vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus, né, se o Eterno veste assim a erva do campo, né, se dá o alimento ao passarinho, né, que hoje existe e amanhã, vamos dizer assim, é lançado ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, né? Ele pode dar isso. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que vestiremos, né? Ou que nos vestiremos, né? Porque justamente isso, vai chegar o momento, né, da tribulação, né? Louvado seja o Eterno, que seja feita a vontade dele, que vai ter só, como houve, né, lá em Macabeus, né? A família lá daquela, de uma mulher, né, que tinha 7 filhos, né? E o pessoal, né, eu acho que eram os gregos, né? Os helenes, né? O helenismo, né? Obrigava, né? Aos filhos dela comer porco, né? E cada um, né? Estava realmente obedecendo o pai, né? E eles não comiam porco e a mãe vendo, né? Cada um dos seus filhos morrendo, né? Não era morrendo, né? E nem sendo morto, não. Era sendo torturados, né? Ouvindo o sofrimento, né, de cada filho, né? Por quê? Por estar ali na emuná, firme na palavra, obedecendo os mandamentos, né? Para honrar o Pai, né? O Altíssimo, né? Isso que é uma emuná de verdade, né? Uma mulher dessa, né? E também esses meninos, né? Sofrendo aí, né? Torturas aí inimagináveis, né? Para não negar a instrução, não negar a palavra, né? Não negar de estar ali, ó, junto do Eterno, né? De não negar ali de estar junto do Messias, né? De Yeshua. Sofremos tudo, né? E é o que o próprio Messias fala, né? A gente vai ter que negar a nossa vida, né? Então é isso. É ali estar firme, focado em emunar, perseverança, na firmeza, né? É a gente estar com as nossas mãos, né? Pregada, né? Pregada na Torá, né? Com as nossas obras, o pensamento, né? Com a faixa lá. O sinal do Eterno é isso. A gente não, em nenhum momento, voltar atrás, né? Por mais que a gente tenha a carnalidade, né? Mas hoje a gente está sendo instruído, né? Instruindo no fundamento, ali na palavra de Deus, né? No alicerce. Então não vamos destruir esse fundamento não, irmãos. Vamos permanecer cada dia mais firme nesse fundamento, né? Fortalecendo ainda mais o corpo, né? Não vamos nos permitir, né? Destruir o fundamento por um casamento, né? Por uma comida, né? Que eu desejo comer, né?
por uma roupa que eu desejo vestir, qualquer coisa, né? Por uma festa que eu quero ir, porque meus familiares estão lá, né? Não vou. Amém. Shalom, shalom. Continuando aqui. Agora eu vi quando caiu. Amém. Então, vamos ver aqui. Então, vamos mantermos firmes, né, na emuná. Assim como essa mulher e esses filhos, né, fizeram, né? Deram o exemplo de emuná, né? Guardaram, né, a palavra até o fim, né? Até a morte, para não perder o quê? A coroa, né? Que o Messias fala, né? A gente tenha cuidado para não perder as coroas, né? A nossa coroa. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, né? Ou seja, os pagãos tratam de realizar as suas vontades, né? E não fazer a vontade do Pai Celestial, né? Não fazer a vontade do Altíssimo. Mas, né, o vosso Pai, né, e meu Pai Celestial sabe que necessita de todas essas coisas. Ou seja, ele tem entendimento, né? Porque ele é onipresente, onisciente. Agora me lembrei do outro. E onipotente. Amém. Louvado seja o Eterno. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E foi justamente que essa mãe, né, esses 7 filhos, né, que morreram lá em, pelo menos um dos exemplos, né, que temos inúmeros na Bíblia, que buscou, né, o reino de Deus e a sua justiça, né, buscou até o fim obedecer os mandamentos, né, por mais que tinha a perseguição, a tortura, tudo isso, né, eles não largou a emuná, a promessa, né, que o Eterno fez para o seu povo, né, aquele povo que realmente segue e obedece a sua instrução. A obediência é para o povo que segue e obedece a instrução, independente da ocasião que cada um esteja vivendo, independente do que cada um deseje, né? Independente do como esteja o mundo, né? Como esteja o clima, né? Esteja frio, esteja pegando fogo, chovendo, né? Terremoto, tudo. Mas é para todos nós permanecermos ali firmes na palavra, né? Porque a gente sabe que a palavra dele, as promessas dele é a verdade, né? E é a promessa, é o caminho que vai nos levarmos também ao mundo vindouro, né? Então, portanto, irmãos, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e é suficiente para que cada dia traz em si mesmo, né? E é o suficiente o mal de cada dia, né? Que traz a si mesmo, né? Então, vamos nos manter firmes, né? Para a honra e glória do Eterno. Eu vou só ler aqui um trechinho de Josué, que é justamente um pouco que fala, né? Que o pessoal que fala bastante isso aqui nesse versículo, né? 1 Josué, versículo 9, né? Que diz: Ora, não te ordenei seja fortes e corajosos, não temas e não te apavores, porquanto a Adonai, né? O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Mas para o Senhor estar contigo por onde quer que você andes, né? Por mais que você passe lá naquele vale, né, da escuridão, né? Você vá lavar a luz naquele povo lá, naquele vale da escuridão, é necessário o quê? É necessário, vou ler aqui do versículo 7. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitoriosos em todas as tuas empreitadas e alcançará êxito. Então, ora, não te ordenei ser forte e corajoso, e não temas, e não te apavores, porquanto, né, Adonai, o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. É justamente isso, irmãos. A gente vai estar com a presença do Eterno quando estamos obedecendo o mandamento, né? Por exemplo, foi pregado mais uma vez, né? Queijo, né? Queijo tem o coalho, né? E o coalho a gente não sabe a origem, né? Muito do coalho vem do porco. Então, muitos de nós, a maioria, né?
deixamos de comer o queijo. Por quê? Por obediência, por zelo, por nos mantermos firmes ali na Torá. Mas aí surgiu uma brechinha. O queijo de manteiga pode. Olha, todo mundo foi pro queijo de manteiga para comer. Mas ali, ó, comemos. Aí houve outro retrocesso, o quê? Mais informação sobre o queijo de manteiga. Então, por obediência à Torá, muitos deixaram de comer queijo de manteiga. Muitos irmãos deixaram de comer queijo de manteiga. E vocês acreditam que o que vos fala aqui? Ainda continuei comendo queijo de manteiga. E vocês falando, eu digo, não acredito. O queijo de manteiga é feito diferente, procurava, né? E eu conhecia o pessoal que fazia queijo, perguntava, não, nada a ver não, né? E tinha aqui no meu coração. E eu sei que um dia eu vendo um vídeo, né? De uma empresa justamente fazendo isso, né? Pegando o queijo de coalho, derretendo o queijo de coalho e colocando lá as manteigas, né? E para mim aquele dia ali, assim, foi um alívio e também foi um grande surra, né, para mim, né? Foi uma grande pisa, porque quanto tempo eu quebrei a palavra do Eterno, porque por apenas querer comer queijo de manteiga. Né? O Eterno me deu muitas coisas, né? Me deu ovos, me deu peixe, sardinha, louvado seja o Eterno, mas... E eu queria mais, né? Eu não queria estar na instrução, queria fazer a minha vontade, queria comer queijo. E fui rebelde por um bom tempo. Mas o Eterno postou para honra agora do nome dele. E eu aceitei. E não como mais queijo. O Eterno me deu força para vencer, não comer mais queijo, não quero mais. Eu quero fazer a vontade do Eterno. Para a honra e glória do seu nome. É isso. Então seja forte, irmãos. Seja forte. Não deixe que um queijo lhe tire do caminho. Eu não deixe. É isso. Não deixe que uma transgressão lhe tire do caminho. Qualquer transgressão. Obedeça a palavra do Eterno, mesmo sem entender. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo. Né? Eu fiz muitas coisas maiores para obedecer à vontade do Eterno, mas um queijo quase me derrubou. Eu larguei um casamento para fazer a vontade do Eterno. Larguei as comidas, né? As carnes aí. Esqueci até o jeito do nome. As carnes com sangue, né? Para fazer a vontade do Eterno. Mas um queijo ia me derrubar. Mas o Eterno me mostrou. Louvado seja o Eterno, né? Um dia eu não estava nem olhando no Instagram e apareceu lá uma empresa que fazia o queijo. E isso, louvado seja o Eterno, né? Me mostrou mais uma vez, me tirou do pecado. Para a honra e glória do seu nome, irmãos. Que assim seja feita a vontade do Eterno na vida de cada um dos irmãos. Tá bom? Shalom, shalom a todos. Tenham um ótimo dia na presença do Eterno. Em nome do Messias Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Nava,
מחנה שרפה, נשבו אליו ומחבש לעצבו